E aí, beleza? Em uma casa de ópera em Budapeste, o assassino Joe finge ser um espectador comum enquanto observa seu alvo e os seguranças que o protegem. Quando todos estão sentados e o show começa, Joe sobe as escadas. Minutos depois, um segurança nota um sapato atrás de uma cortina e vai verificar. Mas é uma armadilha de Joe, que de repente o mata com uma faca e esconde o corpo atrás da cortina. Joe se move pelo corredor e atira no outro segurança antes de encontrar seu alvo na varanda. O homem oferece pagar o triplo do que Joe está recebendo, mas ele recusa e atira na cabeça dele. Ele pede para a acompanhante do cara ficar quieta e a mulher foge. Então ele olha para o palco e, por um segundo, encontra os olhos de Maisie, a estrela do show. Ele decide ir embora, mas no caminho começa a ter uma dor de cabeça e sentir tontura. Lá embaixo, outro segurança vê a mulher fugir e tenta contatar seu chefe. Quando não recebe resposta, ele corre para investigar e encontra todos os corpos. Nesse momento, a equipe de segurança o vê com uma arma e se prepara para prendê-lo. Então, o segurança abre fogo. Ele só consegue matar um oficial porque o outro se esconde para chamar ajuda. Em seguida, o segurança se esconde na varanda e quando o policial vai atrás dele, é baleado através da porta. De repente, todas as luzes se acendem no teatro e o segurança decide pular da varanda, caindo no meio do palco. Os dançarinos e o público entram em pânico imediatamente e começam a correr enquanto o outro policial aparece na varanda para atirar no segurança de longe. Maisie está fugindo com os outros. A multidão em pânico a empurra acidentalmente para o chão, fazendo-a derrubar seu telefone e pisando em sua mão e pés no processo. Nesse momento, Joe a vê e a levanta junto com seu telefone para levá-la para fora. Assim que a coloca no chão, ele começa a ter dor de cabeça de novo. Então, espera Maisie se distrair e desaparece. Quando chega em casa, Joe percebe que ainda está com o telefone de Maisie. Ele toma algum remédio e um monte de álcool antes de ir dormir. No dia seguinte, Joe vai ver o médico que faz um monte de testes e acha que Joe pode estar sofrendo os efeitos de anos de pancadas na cabeça. Os resultados dos testes ficarão prontos mais tarde, mas o médico já aconselha Joe a começar a pensar em arranjar um novo emprego. Depois, Joe visita seu contato e amigo próximo Vi, que também acha que ele precisa de férias e conhecer alguém especial. Depois de muita hesitação, Joey vai ao estúdio de dança para devolver o telefone de Maisie. Ela fica muito grata e lhe dá seu número enquanto flerta com ele. No caminho de volta, Joe joga o número no lixo, mas logo se arrepende e o pega de volta. À noite, ele envia uma mensagem bem esquisita para Maisie e eles combinam um encontro. Eles acabam jantando juntos e têm um momento maravilhoso, embora Joe nunca revele seu verdadeiro trabalho. Nos próximos dias, Joe divide seu tempo entre namorar Maisie e fazer mais missões mercenárias em diferentes lugares como França, Romênia, Áustria e Suíça. Seu relacionamento com Maisie fica sério e eles começam a passar as noites juntos. Infelizmente, as dores de cabeça nunca param e o remédio não está mais fazendo efeito. Quando os resultados dos testes finalmente ficam prontos, o médico tem más notícias para Joe. Ele tem um distúrbio neurodegenerativo no cérebro. Não há cura para isso, o que significa que Joe só tem 3 meses de vida. Em estado de choque, Joe recusa a oferta do médico de cuidados paliativos e terapia. Em vez disso, ele vai para casa e começa a pesquisar a doença online. Há muitos vídeos de pessoas perdendo o controle dos membros e informações confirmando que não há cura. Joe pega uma arma e pensa em acabar com tudo, mas se lembra de pensar em mais. Ele abre um cofre secreto no chão e tira todo o seu dinheiro. Então pega todas as suas armas e as joga no rio. No dia seguinte, Joe vai ver Zevi e diz que quer oferecer 2 milhões por sua própria cabeça. Ele teria acabado com a própria vida, mas o seguro de vida não paga nesses casos. E ele quer que Maisie receba o dinheiro do seguro. No entanto, Zevi se recusa a colocar um contrato na cabeça do melhor amigo. Não importa quanto ele pague. Depois, Joey vai ver Antoinette, que também costumava ser uma assassina e hoje em dia trabalha como intermediária. Seu segurança é Max, um matador conhecido por sua brutalidade. Antoinette tem uma rixa pessoal com Joe, porque ele matou seu pai, mesmo ele sendo seu mentor. Então ela fica feliz em colocar um contrato na cabeça dele. Como Joe ainda tem algumas coisas para fazer, ele pede para ela ativar a missão à meia-noite. Depois que Joe sai, Antoinette verifica o aplicativo de assassinos para escolher os matadores para essa
essa missão. Primeiro, ela entra em contato com Lovedoll, que está na Suíça terminando um contrato diferente. Quando ele vê a mensagem, ele recusa a missão, dizendo que 2 milhões não valem a pena. Em seguida, a mensagem vai para Go-young e sua gangue, que estão em um karaokê em Praga. A gangue estava se escondendo como trabalhadores o tempo todo e agora eles se revelam para matar seus alvos em apenas alguns segundos graças ao trabalho em equipe. Go-young fica feliz em aceitar o contrato de Joe. Só por precaução, Antoinette também envia para os irmãos Langos, que estão matando um cara amarrando-o em suas motos e puxando ao mesmo tempo para dividir seu corpo. Naquela noite, Joe se encontra com Maisie sem saber que Max está seguindo eles. Joe termina com ela e Maisie lhe dá um último beijo antes de sair em lágrimas. Então, Joe vai para casa e começa a beber enquanto grava uma mensagem para Maisie com toda a verdade. Ele pretende que ela receba depois de sua morte, porém aperta o botão errado e envia agora antes de terminar. Enquanto Maisie ouve a mensagem, Joe recebe uma ligação de seu médico que dá uma grande notícia. Os resultados dos testes de Joe foram misturados com os de outro paciente. Ele não vai morrer, na verdade está perfeitamente saudável e pode viver uma vida longa. Restam apenas 5 minutos antes da meia-noite. Então Joe prepara uma armadilha. Logo, Go-young e sua gangue chegam e usam fumaça de cigarro para revelar o sensor laser na entrada. Eles facilmente evitam e entram mais fundo enquanto Joe fala do seu esconderijo, dizendo que está cancelando o contrato. No entanto, Go-young o insulta e lembra que contratos devem ser honrados. Um membro da gangue segue a voz até o banheiro, onde Joe está esperando para lutar. O cara é muito bom em artes marciais, mas Joe facilmente o domina e o joga através de uma parede de vidro. Em seguida, uma mulher com um machado corta suas costas, mas Joe a empurra sobre o vidro quebrado e arrasta sua garganta nos cacos para matá-la. O cara anterior fica com raiva e ataca novamente, mas quando tenta um chute especial, Joe quebra sua perna e o joga através da parede. Outro membro da gangue ataca Joe com uma espada, iniciando outra luta. Depois de trocar alguns golpes, Joe agarra o braço do homem para quebrá-lo e desarmá-lo. Então ele o mata jogando-o contra uma coluna. O último membro da gangue vem atrás de Joe com 2 lâminas grandes e após muitos golpes perdidos, ela consegue esfaquear Joe no ombro. Ele consegue continuar lutando assim mesmo e soca a mulher com força extra, fazendo-a perder um monte de dentes. O único que resta é Go-young, que joga uma faca na perna de Joe, mas Joe o mata com a lâmina do próprio ombro. Depois de acender os cigarros de Go-young como despedida, Joe deixa o apartamento e ativa uma armadilha, explodindo sua casa e matando a mulher sem dentes. O corpo dela é jogado pela janela e cai no carro da gangue, fazendo-o explodir também. Na rua, Joe usa o telefone de Go-young para ligar para Antoinette, dizendo que está cancelando o contrato, mas que ela pode ficar com o dinheiro. Antoinette fica furiosa porque ainda quer vingança pelo pai e anuncia que vai dobrar a recompensa. Ouvindo algumas motos se aproximando, ele entra em um prédio antigo e é cercado pelos irmãos Langos, que fazem truques com suas motos para atacar. Joey consegue desviar de alguns, mas a maioria dos ataques continua derrubando-o. Por sorte, ele encontra um cano por perto e na próxima vez que um irmão vem atrás dele, ele o acerta para jogá-lo da moto antes de pisar em sua cabeça para matá-lo. O outro irmão grita de raiva e acelera, mas Joe chuta a roda dianteira da moto e o manda voando. Agora Joe pode roubar a moto para escapar. Enquanto isso, Antoinette envia a missão para os melhores assassinos da Europa. Lovedoll ainda está na Suíça se divertindo com mulheres, mas quando percebe que a recompensa agora é de 4 milhões, finalmente aceita. Na Escócia, os irmãos Mackenzie também aceitam a missão e celebram quebrando garrafas de cerveja nas cabeças um do outro. Em um clube sujo na Inglaterra, as Party Girls fingem ser dançarinas para matar todos os clientes com armas habilmente escondidas em suas roupas pequenas. Um cliente tenta reagir, mas as garotas são boas de briga e facilmente o derrubam. Na Espanha, um grupo de criminosos está preparando um pozinho feliz para vender, mas são interrompidos por Botas, que usa passos de dança e facas nas botas para matar todos os homens na sala com habilidade impressionante. Enquanto isso, Joe vai ver Svi, que usa cola para cuidar de seus ferimentos. Como Svi é só um intermediário, ele não tem armas, só pode oferecer
oferecer a Joe alguns explosivos sobrando de outro trabalho, a esposa de Svi se oferece para ajudar também e dá a Joe uma massagem caprichada que inclui estalar seu pescoço. Isso faz instantaneamente a dor de cabeça, tontura e visão dupla de Joe pararem. Logo, Lovedoll chega a Budapeste de trem e Antoinette lhe envia todas as informações que tem sobre Joe, incluindo a localização de Maisie. Ela também envia seu primo Money para buscar Lovedoll. Money é muito chato e meio bobão, mas Antoinette prometeu ao tio que o treinaria para ser um assassino também. Eles vão para o prédio de Maisie e a cercam na saída. Maisie imediatamente chuta Money para derrubá-lo, então Lovedoll a nocauteia com um soco para sequestrá-la. De manhã, Joe viaja para um velho castelo no campo e Max logo fica sabendo disso. A informação é enviada para todos os assassinos que correm para lá, mas isso é de propósito. Svi vazou a informação como parte do plano deles. No castelo, Joe prepara todas as suas armas. Os irmãos Mackenzie são os primeiros a chegar. Eles entram no castelo e Joe joga uma granada neles antes de sair para lutar. No começo, Joe se sai bem contra só um irmão, mas quando os dois se unem, conseguem agarrá-lo e chutá-lo em um conjunto de armaduras. Joe pega a luva da armadura e a usa para lutar de novo, dando socos mais fortes agora graças ao metal. Mas o trabalho em equipe deles continua derrubando Joe. De repente, os irmãos começam a discutir por bobeira e Joe aproveita a chance para ativar uma de suas armadilhas. Ele puxa uma corda para derrubar um lustre e prender um dos irmãos, que é empurrado em direção a uma cabeça de cervo e é instantaneamente empalado. Então Joe pega um pedaço de chifre e luta com o outro irmão de novo, trocando alguns golpes antes de esfaqueá-lo até a morte. Nesse momento, as Party Girls entram atirando. Então Joe usa o corpo do cara morto como escudo para correr para outra sala. As garotas jogam uma granada, mas Joe desvia e usa a arma dos irmãos para revidar. Logo, outra granada vem e essa o machuca antes que ele consiga se esconder. A troca de tiros continua e Joe fica sem balas. Então uma das garotas tenta se aproximar dele. Ela acidentalmente pisa em uma armadilha e a explosão resultante a derruba. Joe imediatamente arrasta o corpo dela para um canto e ativa suas granadas antes de jogá-la na outra mulher para que a explosão mate as duas ao mesmo tempo. Joe consegue pegar a arma delas antes que a explosão o jogue por uma porta. Bottas está esperando por ele e rapidamente o desarma antes de colocar seus fones de ouvido para que a música guie seus movimentos. Começa uma luta mano a mano e Bottas é um guerreiro tão bom que consegue facilmente acompanhar Joe. Eles continuam se jogando pela sala e Bottas machuca Joe com suas botas, então Joe o faz perder os fones de ouvido. Como os socos não estão adiantando, eles pegam um par de espadas para continuar lutando. Depois de alguns minutos, Joe consegue desarmar Bottas, que encontra uma arma e começa a atirar. Joe corre para se esconder atrás de uma mesa e ativa outra armadilha que explode Bottas, deixando apenas suas botas para trás. Lá fora, o grupo de Lovedoll chega e ele imediatamente deduz que é uma armadilha porque vê todos os veículos dos assassinos na entrada. Lovedoll diz a Money para vigiar Maisie enquanto ele vai investigar. Assim que Lovedoll está fora de vista, Maisie diz que precisa esticar as pernas e manipula Money para deixá-la sair do carro. Então ela finge cair e pega um galho para nocautear Money. Enquanto isso, Lovedoll liga para Joe usando o telefone de Maisie e oferece libertá-la se Joe se entregar. Eles são forçados a desligar quando Max chega com um time armado. Eles entram no castelo e começam a procurar, tomando cuidado para evitar qualquer armadilha. Joe está escondido nas sombras e ativa um explosivo que derruba metade do time. Então Joe se esgueira para esfaquear um soldado e pegar sua arma, usando-a para matar os outros caras na sala e escapar pela porta dos fundos. Lovedoll está esperando por ele no jardim e o faz largar a arma. Antes que possam chegar a um acordo, Maisie aparece no carro de Money e atropela Lovedoll antes de abrir a porta para Joe. O casal escapa junto enquanto os homens restantes de Max tentam atirar sem sucesso. Na estrada, Joe finalmente conta tudo a Maisie sobre a confusão da doença e seu verdadeiro
primeiro trabalho, ele explica que mata criminosos e não civis, e também jura que está se aposentando. Maisie fica feliz em ouvir isso porque está grávida. Enquanto eles concordam em resolver as coisas, Maisie desmaia e Joe descobre um ferimento de bala em seu pescoço. Ele decide abandonar o carro e carrega Maisie até o prédio mais próximo, que acontece ser uma igreja. Felizmente, a bala só arranhou o corpo de Maisie e ela rapidamente acorda. Joe fica tão aliviado que a pede em casamento e ela aceita. O padre local fica desconfiado porque eles não têm licença de casamento. Não há testemunhas e nenhum dos dois é católico. No fim, ele concorda em fazer se eles confessarem. O pobre padre acaba horrorizado ao ouvir todos os assassinatos de Joe. Mas quando Joe explica que quer uma segunda chance na vida para ser pai, o padre concorda em lhe dar redenção desde que ele jure se aposentar. A humilde cerimônia começa e Joe usa um pino de granada como anel. Eles são interrompidos por Lovedoll, que abre fogo. Joe empurra Maisie para salvá-la e o padre é baleado em vez disso. De repente, uma granada é jogada dentro da igreja e a explosão causa fumaça suficiente para Joe e Maisie escaparem com o padre. O explosivo veio de Max, que começa a discutir com Lovedoll sobre de quem é o contrato. Enquanto no cômodo dos fundos o casal cuida do ferimento do padre, Lovedoll abre fogo e consegue derrubar alguns dos homens de Max. Logo, Joe volta e atira em alguns soldados também. As granadas continuam caindo e explodindo, o que inicia um pequeno incêndio. Quando Lovedoll tenta lutar com um soldado mano a mano, Max joga outro explosivo que faz um andaime cair e prender Lovedoll. Max então começa a vasculhar a igreja, matando seu último homem porque ele está ferido. Joe tenta surpreendê-lo por trás e eles acabam em um impasse, só para Joe descobrir que está sem balas. Um confiante Max anuncia que venceu, mas antes que possa atirar, Miles explode a cabeça dele primeiro. Enquanto isso, Antoinette arruma suas coisas para deixar o país. Zivie aparece para anunciar que ela quebrou as regras como seu pai e atira na cabeça dela. Algum tempo depois, Joe e Maisie têm um casamento de verdade com o padre agora recuperado e todos os seus amigos. Joe está pronto para começar sua vida como um homem aposentado, mas Maisie percebe que criar um filho é muito caro e diz ao marido para talvez fazer mais alguns trabalhos. Terminando assim The Killer's Game, filme de ação e thriller de 2024. E eu espero você no próximo vídeo.